Capítulo 2. Ninho do Lagarto, Parte 1. Peter, ainda como Homem-Aranha, correu para a casa de Connors, seguindo Billy para dentro. Lá, ele encontrou Martha Connors, a esposa do cientista, ajoelhada ao lado do filho, tentando acalmá-lo. Martha era uma mulher esbelta, de rosto marcado por noites sem dormir, mas com uma força interior evidente. Quando o Homem-Aranha entrou, Martha não gritou, nem chamou a polícia. Ela apenas olhou para ele com um olhar de desespero sombrio. "Você tem que ir embora", ela sussurrou, a voz embargada. "Por favor, saia daqui antes que a polícia chegue. Você não entende o que está acontecendo." O Homem-Aranha tirou um momento para olhar Billy, que agora chorava no ombro da mãe. "Eu acho que eu entendo sim", ele respondeu, a voz mais suave. O garoto chamou o lagarto de papai. "Eu vi a criatura hesitar. Aquele monstro. Ele é o Dr. Connors, não é?" Martha desabou. Ela se levantou e levou Peter, o Homem-Aranha, para o laboratório destruído nos fundos, onde a porta do banheiro ainda estava no chão. "Sim", ela confessou em um tom que era quase um lamento. "Kurt, ele tem um histórico de traumas de guerra. Ele perdeu o braço direito há anos. Ele era obcecado em restaurá-lo. Eu tentei impedi-lo." Peter se encostou à mesa, ouvindo a história que mudaria sua percepção do combate. Martha começou a descrever o projeto científico de seu marido, a obsessão que consumiu o Dr. Connors. "Kurt estava trabalhando com regeneração de tecidos", Martha explicou, gesticulando para os tanques de répteis ao redor. "Ele usou o DNA de lagarto. Eles têm a incrível capacidade de regenerar membros. Ele criou um soro experimental para si mesmo." O Homem-Aranha sentiu um calafrio. Era a história de Peter Parker, mas com um final horrível. Martha continuou, os olhos cheios de lágrimas, mas com a precisão de uma cientista. "Ele estava testando o soro nele mesmo. Estava funcionando. Demais devagar, ele achou. Ontem, no laboratório, ele se estressou. Aquela dose de adrenalina foi demais. Desencadeou uma reação. O soro transformou-o completamente." Peter compreendeu a tragédia. Kurt Connors, um homem bom, levado à loucura pela sua própria ciência e desespero. Ele não era um criminoso sádico, mas uma vítima da sua arrogância. "Ele está doente", Martha afirmou, as mãos apertadas. "Ele não é mau. Está apenas regredindo ao instinto primitivo. Precisamos do seu marido de volta, Peter, e ele só pode ser revertido com uma cura." O Homem-Aranha balançou a cabeça. Ele já havia aceitado o peso dessa nova responsabilidade. "Eu entendo, Martha. Eu vou ajudá-la. Mas por que ele está sequestrando pessoas?" "Não sabemos, mas ele tem levado os sequestrados para um lugar seguro. Ele sempre falava sobre um ninho no esgoto, um lugar quente e úmido que ele criou para os seus répteis. Deve ser lá." Peter olhou para o laboratório, depois para Martha. "Se for esse o caso, só uma pessoa pode ir lá e trazê-lo de volta. E para isso, precisamos da cura. Eu juro que vou encontrar o Dr. Connors e reverter isso. Ninguém pode saber que a criatura é ele. Nem o Clarim Diário, nem a polícia. O segredo dele e o seu estão a salvo comigo." O Homem-Aranha se preparou para sair. Ele tinha uma missão muito mais urgente do que tirar fotos. Ele tinha um amigo para salvar e um monstro a ser curado. Ele lançou uma teia para o alto, sentindo o peso da confiança de Martha Connors sobre os seus ombros. A caçada ao lagarto havia se tornado pessoal. Após a fuga do lagarto e a chocante confissão de Martha Connors, Peter Parker se viu em uma encruzilhada moral e física. Pendurado por um fio de teia, observando a cidade abaixo, o herói mascarado processava a revelação. O monstro não era um vilão, mas uma vítima. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. A máxima de seu falecido tio Ben ecoou em sua mente, mais forte do que nunca. Não era uma questão de simplesmente derrotar um inimigo. Era de salvar um homem bom de si mesmo. O peso dessa responsabilidade era esmagador. Peter ponderava sobre o risco que Kurt Connors corria. O lagarto era incrivelmente forte, mas a luta do Homem-Aranha não podia ser de vida ou morte. Ele sentia que havia uma faísca de humanidade que o impedia de lutar a sério. O grito de Billy, que havia provocado a hesitação do lagarto, era a prova de que Kurt Connors ainda existia, preso dentro da fera escamosa. "Eu não posso simplesmente nocauteá-lo", Peter murmurava para o vento. "Eu tenho que encontrar cura. Se eu lutar com ele de verdade, posso feri-lo gravemente. Mas se eu não lutar, ele pode ferir outras pessoas. É um dilema dos infernos, Parker." A prioridade mudou de conseguir a foto para salvar o Dr. Connors e, no processo, garantir que o segredo de Martha e Billy jamais fosse revelado.
A vida dupla de Peter se tornou ainda mais complicada, exigindo mentiras e malabarismos ainda maiores. Peter, agora desmascarado e com a roupa de estudante amassada, se arrastou de volta ao caótico escritório do Clarim Diário. A fúria de J. Jonah Jameson era uma força da natureza que ele precisava enfrentar. Parker, onde você estava? Sumiu! E o Dr. Connors? Ele me ligou dizendo que o laboratório dele foi destruído. Que tipo de jornalista é você? Jameson berrou, o som de sua voz carregado de frustração, fazendo as cinzas de seu charuto caírem sobre a mesa. Peter tentou manter a calma e a compostura. Ele jogou sobre a mesa de Jameson o que restava do filme de sua câmera, revelando uma única foto, borrada e granulada, que mal mostrava a silhueta do lagarto no momento da fuga do laboratório. Eu estava lá, Sr. Jameson. O monstro invadiu o laboratório. Foi um caos. Eu consegui esta foto, mas ele se move muito rápido. Peter inventou com uma lábia surpreendentemente convincente. Jameson pegou a foto com o asco de quem segura um sapo. Isto é lixo, Parker. Um borrão. $1000 por esta mancha. Ele amassou a foto e a jogou no lixo. Peter respirou fundo. Pelo menos o foco de Jameson continuava no lagarto e não nele. E o Dr. Connors? Jameson perguntou, mais calmo, mas ainda furioso. Ele fugiu, Sr. Jameson. Peter mentiu, olhando diretamente nos olhos do editor. Ele ficou aterrorizado com o que viu. Ele saiu correndo, dizendo que precisava de um tempo para se acalmar e não quis falar sobre répteis. Eu não consegui pegá-lo. Jameson aceitou a desculpa com um grunhido. Pois bem, o monstro lagarto é real e nosso especialista fugiu. Típico. Pelo menos agora podemos dizer que estamos na pista. Volte ao trabalho, Parker. E se conseguir mais um borrão desses, eu o demito. Enquanto Peter se afastava da mesa de Jameson, ele sentiu um olhar penetrante em suas costas. Era Ed Brock, o repórter loiro e musculoso, que observava Peter com uma intensidade perturbadora. Ed estava com um curativo mal feito na testa, resultado da cauda do lagarto. Ed se aproximou, sua voz baixa, mas cortante. Você mente mal, Parker. Peter tentou ignorá-lo. Do que você está falando, Brock? Eu estava lá, não estava? Eu fui atacado pela aberração enquanto você estava buscando sua câmera. E você viu o monstro fugir. Mas você não me parece um covarde. Você parece alguém que está escondendo algo. Ed apoiou-se na mesa de Peter, inclinando-se, e seu hálito quente cheirava a café forte. Por que a criatura hesitou? Você estava lá. Você viu o moleque gritar. Eu vi o fero nos olhos dele. E por que o Dr. Connors fugiria se o monstro atacou o laboratório dele? A suspeita de Ed Brock era real e palpável. Ele não acreditava na história da fuga e estava certo de que Peter Parker, o fotógrafo pateta e desajeitada, era a chave para algo maior. Você está vendo fantasmas, Brock. Peter retrucou, forçando um sorriso falso. Eu só voltei para casa para colocar minha tia May em dia com as novidades, mas se você está tão desesperado por fotos, a recompensa de $1000 ainda está de pé. Vá procurá-lo. A inimizade entre os dois jovens repórteres se solidificou naquele momento. Ed olhou para Peter com uma mistura de desprezo e desconfiança. Ele estava convencido de que Peter Parker era um impostor e que o Homem-Aranha estava envolvido em algo sinistro. Longe da loucura do Clarim Diário, Peter Parker correu para o único lugar onde poderia ser útil, o laboratório improvisado de Kurt Connors na casa da família. O local era uma bagunça de vidros quebrados, reagentes espalhados e equipamentos danificados. Peter não estava vestido como um Homem-Aranha, mas como um estudante de ciências que realmente era, pronto para colocar seu conhecimento a serviço de um amigo. Precisamos recriar o soro, Marta, Peter disse com uma seriedade rara em sua voz. Mas desta vez, ele precisa ser um antídoto, não um catalisador. A busca pelo antídoto começou ali, naquele laboratório improvisado e com recursos limitados, mas com urgência desesperadora. Martha Connors, uma bióloga talentosa e visivelmente tensa, prontamente forneceu os componentes exatos do soro de DNA de réptil que havia transformado seu marido, o Dr. Connors. Ela descreveu a estrutura molecular e os catalisadores com precisão profissional.
apesar do tremor nas mãos. Com essa informação crítica, Peter começou a trabalhar na neutralização e reversão daquela fórmula destrutiva. E eles trabalharam em um silêncio opressor e tenso, apenas quebrado pelos sons mecânicos e químicos do laboratório. O som suave da água destilada, sendo vertida com cautela, preenchia a sala, misturando-se ao chiado contínuo e fraco dos bicos de Bunsen, que aqueciam soluções. Havia o tilintar delicado e ocasional de tubos de ensaio de vidro a serem colocados nas estantes ou misturados. Peter, com as mãos firmemente encaixadas em luvas de látex finas, operava com uma concentração extrema. Misturava líquidos de cores variáveis em provetas calibradas, utilizando pipetas de precisão e observava atentamente as reações que se desenrolavam sob a luz fria do laboratório. A dificuldade em recriar e, mais importante, em neutralizar e reverter o soro era imensa e assustadora. Eles sabiam que não podiam cometer sequer um erro mínimo na dosagem ou na composição, pois se a dose fosse incorreta, o Dr. Connors poderia se perder para sempre, irreversivelmente dominado pela sua alteridade reptiliana. O lagarto está evoluindo, Peter, Marta explicou, olhando para as anotações do marido. O soro está se estabilizando em sua corrente sanguínea. Se demorarmos muito, a transformação será permanente. Não vamos demorar, Peter respondeu, testando a estabilidade da nova mistura em uma placa de Petri. Eu vou encontrá-lo. Você só precisa me dar algo que o traga de volta. Não algo que o mate, mas algo que o cure. Eles trabalharam por horas a fio. Os únicos sons na casa eram o murmúrio da pesquisa científica e os choros esporádicos de Billy Connors no quarto ao lado. A parceria improvável, um estudante e uma bióloga desesperada, lutava contra o relógio biológico de uma aberração científica. Enquanto Peter Parker estava absorvido em cálculos e misturas químicas, do lado de fora da casa, nas sombras da noite que voltava a cair sobre a cidade, Ed Brock estava em ação. A desconfiança de Ed se transformara em obsessão. Ele estava convencido de que Peter Parker era a chave para a história que o levaria à fama. Ele havia seguido Peter desde o Clarim Diário até a casa dos Connors. Ed espreita. Ele estava escondido atrás de um grande caixote de lixo em um beco lateral, usando um casaco escuro para se misturar à penumbra. Ele não tinha mais sua câmera principal, mas carregava consigo uma câmera de vídeo pequena e um gravador de áudio, ambos escondidos sob o casaco. O que você está escondendo, Parker? Ed rosnava para si mesmo. Por que você passaria a noite na casa de um cientista maluco que acabou de fugir de um monstro? A menos que... Ele parou, sua respiração pesada. Ed viu a luz acesa no laboratório de Connors e ouviu as vozes abafadas de Peter e Marta. Ele se moveu cautelosamente, arrastando-se pelos arbustos e subindo em um pequeno telhado plano que dava vista para a janela do laboratório. O repórter, determinado a desmascarar Peter, ajustou o gravador de áudio, ligando-o e direcionando o microfone parabólico para a janela. Ele estava pronto para gravar qualquer deslize, qualquer pista que pudesse ligar Peter Parker ao mistério do lagarto, ou, o que seria ainda melhor, ao Homem-Aranha. Ed Brock esperou, tenso, sob o manto da escuridão, com a sede de vingança e reconhecimento queimando em seus olhos. Ele estava a um passo de ouvir o segredo mais bem guardado de Peter Parker. Capítulo 2. Ninho do Lagarto, Parte 2. Enquanto Peter Parker e Martha Connors trabalhavam febrilmente para estabilizar o antídoto, o Homem-Aranha precisava rastrear o monstro e os sequestrados. Usando a desculpa de comprar mais reagentes, Peter se transformou no herói e voltou para a escuridão do subsolo. O Homem-Aranha seguiu pistas nos esgotos. Marcas de garras profundas no concreto e o odor fétido de réptil que o levaram mais fundo na rede de túneis abandonados. O silêncio era interrompido apenas pelo tap-tap-tap de suas botas nos túneis e pelo zumbido distante da cidade. Ele finalmente encontrou uma câmara subterrânea parcialmente inundada. Um ninho. Era uma área que o Dr. Connors havia isolado para seus experimentos com répteis, e agora era o covil do lagarto. Ali, o Homem-Aranha encontrou evidências da presença dos operários sequestrados, mas eles não estavam à vista. Eles haviam sido amarrados em uma saliência mais alta na câmara, mantidos reféns. Peter ouviu um som rouco e gutural. O lagarto estava ali, de costas para ele, examinando algo grande e metálico no centro da sala. O lagarto falava, mas não para o Homem-Aranha, e sim para si mesmo, para a criatura que ele se tornara.
A voz era do Dr. Curt Connors, mas distorcida, carregada de uma loucura primordial. Eles não entendem. O seu cérebro está encolhendo, Curt. A consciência é uma fraqueza. Eu sou a evolução. Eu sou o futuro. O Homem-Aranha, escondido nas sombras, estremeceu. O lagarto estava revelando seu plano de transformar a cidade em répteis, um surto de evolução forçada, começando pelos sequestrados. Peter soube que o tempo estava se esgotando e que ele precisava do antídoto agora. Peter voltou para a casa dos Connors, ainda fardado, mas escondido da janela. Ele se transformou de volta em Peter Parker e entrou no laboratório, apressado. Marta, nós temos que correr. O lagarto tem os reféns e ele tem um plano de transformação. Ele está ficando mais inteligente, mais perigoso. A tensão no laboratório era insuportável. Marta, exausta, segurava um frasco de reagente e começou a chorar. Não, eu não posso fazer isso, Peter. Eu sou a culpada. Eu o ajudei. Eu o encorajei. Curt só queria o seu braço de volta, Peter. Ele só queria ser normal de novo e agora eu transformei nisso. Eu não aguento mais. A mulher se curvou sobre a bancada, desabando sobre o peso da culpa e do medo. Você tem que me ajudar, Peter. Ela implorou. Você o viu hesitar? Você e o Homem-Aranha são a única esperança. Prometa-me que você o trará de volta. Meu Curt. Lá fora, Eddie Brock, no telhado plano, manteve-se imóvel. Seu gravador de áudio estava ligado e capturava cada palavra na perfeição. Os olhos de Eddie estavam arregalados de choque, fixos no microfone que transmitia a conversa. Ele ouviu Marta chamando Peter pelo nome e, em seguida, a ligação direta entre o Dr. Connors, o lagarto e, crucialmente, o envolvimento do Homem-Aranha. O gravador captou. Curt, o lagarto, você e o Homem-Aranha são a única esperança. A mente de Eddie Brock se incendiou em um frenesi de raiva, excitação e inveja. Ele tinha a prova, a história do século. Peter Parker estava mancomunado com a esposa do monstro e, de alguma forma, o Homem-Aranha era seu cúmplice. Peter Parker, tentando acalmar Marta, sentiu um alarme estridente em sua nuca. O sentido aranha se acendeu com uma força avassaladora, mais forte do que a presença do próprio lagarto. Era a sensação inconfundível de que seu segredo estava em perigo iminente, de que ele estava sendo observado. Peter se afastou de Marta, a expressão tensa. Fique aqui, Marta, eu preciso checar uma coisa, não se mexa. Ele correu para fora do laboratório em direção à escuridão da garagem, onde se transformou no Homem-Aranha em um piscar de olhos. A máscara, uma vez colocada, lhe dava foco. A perseguição de identidade havia começado. O Homem-Aranha localizou Eddie Brock no telhado do anexo. O repórter, percebendo que havia sido descoberto, agarrou sua câmera de vídeo e o gravador e disparou em fuga pelas sombras. Brock, pare aí! O Homem-Aranha rugiu, sua voz carregada de uma urgência que ele raramente usava. A caçada foi implacável. O Homem-Aranha se lançava sobre a casa, voando de telhado em telhado, a centímetros de Ed. O Homem-Aranha não estava apenas perseguindo um repórter, ele estava perseguindo a gravação crucial que destruiria sua vida. Desvendaria seu segredo e colocaria Tia May e Martha Connors em perigo. Ed Brock, apesar de seu corpo atlético, não era páreo para a agilidade do aranha. Ele se debatia e tropeçava, mas se recusava a soltar o gravador. O medo deu lugar à determinação. A perseguição os levou para o topo de um armazém. Ed Brock estava encurralado, ofegante, com as costas contra um muro. Ele levantou a câmera de vídeo, gravando o Homem-Aranha. É você! Você está envolvido! Você está ajudando ele! Ed gritou. Eu tenho tudo gravado. O monstro é o Dr. Connors e você está ajudando ele a fugir. O Homem-Aranha aterrissou no chão, a menos de 1 metro de distância, sua postura ameaçadora. Você não vai publicar nada, Brock. Não sem me ouvir primeiro. Não preciso ouvir, preciso da manchete, a verdade. O cabeça de teia tem um cúmplice lagarto. Em um movimento rápido e desesperado, o Homem-Aranha lançou uma teia, não em Ed, mas diretamente no gravador de áudio e na câmera de vídeo.
A teia impactou os equipamentos com força. O Homem-Aranha puxou a teia com violência. A câmera de vídeo se partiu em pedaços contra a parede de tijolos e o gravador de áudio foi esmagado e silenciado. As fitas de gravação se desenrolaram, caindo na escuridão. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração ofegante de Ed. Ed olhou para sua própria destruída, o ódio fervilhando nos olhos dele. Ele tentou atacar o Homem-Aranha, mas o herói o segurou com facilidade, prendendo-o com uma teia frouxa. O Homem-Aranha pairou sobre Ed, a voz baixa e tensa, desprovida de humor. Você não ouviu nada que possa provar. As suas provas estão em pedaços. Ele segurou Ed pelo colarinho, aproximando-o de seu rosto mascarado. Eu estou tentando salvar um homem, Brock. Um homem bom. E o segredo dele vai continuar seguro, entendeu? Ed levantou os olhos para os olhos brancos do Homem-Aranha. Eu te odeio, Homem-Aranha. Eu vou te desmascarar. Eu juro que eu vou. Tente. Mas se você tentar publicar qualquer coisa, eu garanto que você se arrependerá. Você estará colocando a vida de pessoas inocentes em risco, e eu vou te responsabilizar. O Homem-Aranha se lançou para o céu com uma teia, deixando Ed e Brock sozinho e furioso no telhado. O segredo estava salvo por enquanto. Peter Parker havia conseguido proteger sua identidade e a tragédia da família Connors. Mas ele não se sentia vitorioso. Ele havia criado um inimigo amargo, um repórter com uma vingança pessoal e uma obsessão crescente. Peter sabia que a inimizade com Ed Brock estava estabelecida e que este seria apenas o começo da guerra de Brock contra o Homem-Aranha. Ele voltou para o laboratório, deixando o rancor e o ódio para trás, concentrando-se no antídoto, o único caminho para encerrar a noite do lagarto.